escatologia inaugurada. Eu vou explicar para os irmãos por que é tão importante a gente colocar esse termo que diferencia. Se você colocar escatologia na internet, você vai ter milhares de visões, de interpretações, de vertentes. A nossa, de linha reformada presbiteriana, a gente pode chamar escatologia inaugurada. Vocês vão entender por que é tão importante esse termo. Vamos ver se a gente consegue aqui. Primeiro, o que significa escatologia? De onde vem essa palavra? Todos os capítulos que você estudou da Confissão de Fé são tópicos de uma coisa que a gente chama de teologia sistemática. Existe a teologia bíblica, quando você faz o seguinte: você escolhe um texto da Bíblia, tá, e faz uma interpretação daquele texto, você faz uma exegese, que a gente fala. Você vai tirar as lições, aí você tem ensinamentos, e você tem vários textos que falam sobre o mesmo tema, não tem? Espalhado na Bíblia inteira. Você tem, por exemplo, você vai falar sobre a natureza de Jesus, né? Jesus se fez carne. Então, vários textos vão falar sobre isso. Aí, o que aconteceu? Para estudar isso, eles desenvolveram a teologia sistemática. Então, eles procuram na Bíblia toda, de forma sistemática, os temas separados. Então, quando a gente vai estudar sobre a natureza do homem, por exemplo, é antropologia. Aí, tudo que fala, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a natureza do homem, antropologia. Então, no seminário, a gente tem um semestre inteiro a antropologia. Aí depois, cristologia. Aí vai indo assim, entendeu? E você vai tendo, por exemplo, o Espírito Santo, pneumatologia. Tudo que a Bíblia fala do Espírito Santo. Então, uma coisa é você estudar textos isolados, né, e tirar a teologia dele. Outra coisa é você estudar de forma sistemática um tema da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? A gente chama de pneumatologia. O que a Bíblia fala sobre a salvação? Soterologia, que vem da palavra soteros, que é salvação. Então, você vai estudar tudo que a Bíblia ensina sobre salvação. E assim vai indo. Então, toda a teologia sistemática, tá, é longo, são um curso lá de 5, 6 anos, você vai ver toda a teologia sistemática. Paralelamente, você vai ver na Bíblia também, livro por livro. Só que é uma forma muito boa da gente estudar. A confissão de fé, ela é muito parecida. Ela é praticamente sistemática. Então, você tem capítulos da confissão de fé que falam sobre determinados assuntos. Então, vocês estudaram uma teologia sistemática. Quem levou a sério, acompanhou a revista, participou das aulas, você teve um curso muito avançado, gente. Um curso de teologia que, se você levou a sério, você viu assim, um panorama teológico muito profundo aqui. A gente vai continuar alguns domingos com os jovens, está para terminar, mas os adultos estão bem mais avançados e já terminaram, a gente está no final. E no fim de tudo, no último tópico da teologia sistemática e da confissão de fé, é escatologia. O que significa? Vem da palavra grega eschatos, que é o último, e logia, que é o estudo das últimas coisas. Seria isso. Um tratado, um estudo. O que vai acontecer no fim? Né? A gente fala escatologia. É o estudo do fim dos tempos, a consumação final de tudo, segundo a concepção bíblica cristã. Então, daí que vem essa palavra, todas as palavras que a gente tem na Bíblia, pneumatologia, é pneumo, né? Então vem daí, espírito, que aí estudo do espírito. Então é assim, sempre assim, vem de uma palavra grega. Por que inaugurada? Tá? Porque é diferente da escatologia da maioria das igrejas. As igrejas pentecostais têm uma visão totalmente diferente do fim dos tempos. Você vai ver que há muitas divergências, há muitas vertentes, e a gente vai entender por quê. Por que inaugurado? A escatologia inaugurada é a crença na teologia cristã de que o fim dos tempos foi inaugurado na vida, morte e ressurreição de Jesus. Então, é a nossa escatologia essa. E que, embora o reino de Deus esteja presente, há aspectos nele que são já e ainda não. Vamos devagarzinho, que a gente vai explicar tudo isso aí. O que significa essa questão do já ainda não? Então, primeiro, inaugurada por quê? Essa aqui é a grande diferença, é uma forma de ver totalmente diferente. Vocês vão ver que é a mais simples, é a que mais faz sentido. Claro que vou puxar a sardinha do meu lado, óbvio, né, gente? Mas para mim faz sentido, as coisas se encaixam. Quando você vai para as outras linhas, você fala, que loucura, que coisa... Aí vamos falar do milênio.
1000 anos, é literal, não é literal? A Bíblia fala de 1000 anos, Apocalipse 20, a gente vai falar um pouquinho hoje. Tá? Eu não vou falar hoje de todas as vertentes, eu vou mostrar mais a nossa, no domingo que vem eu vou mostrar outros aspectos e a gente vai fechar com questões mais detalhes, né? A vida após a morte, onde fica, como faz, aquela coisa toda. Tá bom? Então, aí tem um gráficozinho que eu coloquei aqui, para a gente ter uma ideia. Quando a gente pensa, o já e o ainda não. Quando Jesus chega, você vai ver que Jesus ele vai falar muito do reino. A vinda dele, parece que inaugurou alguma coisa. O reino de Deus é chegado. E ao mesmo tempo ele fala de algo presente, aí às vezes ele fala de algo futuro. Ele fala de algo presente e algo futuro. E a Bíblia Jesus vai falar muito nesse jeito, o já e o ainda não. Então, por exemplo, Jesus, quando morre na cruz, ele derrota Satanás, a vitória sobre a morte. Mas Satanás ele já está condenado? Já houve o juízo final? Já encerrou? Ele não age mais? Ainda não. Ele ainda está atuando. Então, você vai assim, nós já temos a vida eterna. É presente, a gente já começa a viver, mas você já está vivendo plenamente a vida eterna? Você vai ainda morrer aqui. Você vai passar por esse processo. O reino de Deus já chegou. Jesus diz claramente, é chegado o reino de Deus. E às vezes ele fala do reino de Deus uma questão futura. Ele fala muito sobre uma questão futura. Então, vamos entender, o reino de Deus, que envolve a vinda de Jesus e todas as promessas, ele está predito, profetizado e aguardado do Antigo Testamento. Fala muito disso. De um reino que seria muito bom. O povo na Antiga Aliança, gente, eles viviam uma ansiedade sobre esse reino. Todos os profetas falavam que um dia eles iriam viver um reinado pleno, um reinado perfeito, um reinado, era algo maravilhoso, era anunciado pelos profetas, o reino de Deus viria, e eles aguardavam esse reino. Quando Jesus chega, esse reino é estabelecido, aí ele chega e fala, é chegado o reino de Deus, todo mundo estava aguardando esse reino, só que aí vai até a confusãozinha do reino, o que é? Ele é físico, é geográfico, Jesus vem aqui para reinar, para dominar aqui a terra. Aí que a gente começa a entender, a questão vai ficando mais profunda. Esse reino que Jesus inaugura, ele é espiritual por enquanto. A gente vai ver alguns textos que vão falar que o reino não é físico. Jesus não veio sentar num trono, não veio estabelecer um reino aqui na terra. E o povo da Antiga Aliança ainda estava preso a essa dimensão. Essa que foi uma grande confusão que devagar Jesus foi esclarecendo para os seus discípulos e para nós também. Então, o que acontece? Quando Jesus vem, cumpre a sua missão, nasce, vive, morre, ressuscita, é assunto aos céus, diz para os discípulos, aguardai até que do alto sejais revestido de poder, a descida do Espírito Santo, Atos 2, a igreja começa a expandir. Então o reino de Deus é estendido e propagado. E só vai ser consumado na eternidade. É o que a gente diz aqui, o já e ainda não. Então vamos ver alguns versos rapidinho. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 1, alguém abra aí para a gente, pode ler, alguém abre e leia, depois eu repito um pouquinho aqui para o pessoal não ficar perdido, mas para a igreja participar, né? Então, Jesus fala de um reino como uma realidade presente, você vai ver alguns textos, Marcos 1,15, Mateus 11, 5 e 6, abre aí, Marcos 1,15, quem abriu, pode ler, por favor. Ele está falando de algo que estava ali acontecendo. Se arrependa que o tempo está cumprido, uma plenitude do tempo, algo aconteceu. É como se o povo da Antiga Aliança estivesse ansiando por uma plenitude. E a gente crê que é isso, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, se cumpre aí, ele fala de reino, arrependei-vos. Vai lá, Marcos 1,15, Mateus 11, 5 a 6, o que diz? 5 e 6. Olha que coisa interessante. Sabe que texto que ele está citando aqui? Ele está citando uma profecia de Isaías, que a vinda do reino seria marcada com alguns sinais. Quais seriam os sinais? Lá Isaías vai falar sobre isso. Aí ele diz aqui, olha, chegou, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, aqueles sinais de Jesus, aqueles milagres, todos foram com um propósito, para mostrar que o reino chegou, que a vinda dele era o cumprimento de tudo que havia sido dito no passado. E a marca era o quê? Esses sinais.
os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o evangelho, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aí, você vê alguns aspectos futuros, por exemplo, Mateus 16, verso 28. Vamos um pouquinho para frente, quem tiver com Mateus aberto aí, ó, 16, verso de número 28. Eu vou ler no caso aqui então, ó. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa é uma confusão, que aí a turma fala, então Jesus, depois que Jesus parte, eles acham que Jesus estava falando da volta iminente dele, que tinha gente que não ia morrer e ia ver Jesus. Gente, ele está falando da vinda do reino, é o cumprimento das profecias com ele lá presente. Não está falando da ida e da volta. E eu ver o Filho do Homem no seu reino, quando ele vai assumir toda a autoridade. Quando Jesus ressuscita, o que ele diz? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nós vamos ver alguns textos interessantes sobre isso. Qual que foi a tentação de Jesus quando o diabo levou ele para o deserto? Se prostrares, me adorar, o que eu te daria o quê? Você lembra? O reino, autoridade. Então, na verdade, o que acontece? Satanás, ele estava dominando os povos, as nações, as pessoas. Quando Jesus vem, é ele que vai agora dominar. Vocês vão entender isso. O que é esse domínio? A pregação do evangelho que liberta as pessoas do reino das trevas e traz as pessoas para o reino da luz. E quando Jesus precisou primeiro morrer, ressuscitou. Aí ele vai chegar para os discípulos e falar assim, agora o reino... Toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Essa autoridade. Ele agora... Então, é dado à igreja a autoridade, por causa do nosso Rei Jesus, de ir pregar as nações, e de pregar o evangelho a todas as criaturas, todas as nações. E agora Jesus está libertando elas do quê? Do reino das trevas, de Satanás, para o reino da luz. Então, as pessoas não morreram e viram sim. Jesus ressuscitou, anunciou, e a igreja começa a expandir. Então, aspecto presente e aspecto futuro. Marcos 9:1. Vamos lá. Vamos abrir aí também. Quem quiser abrir, pode ler alguém, por favor. Marcos, capítulo 9, fala de aspectos futuros do reino. E aí tem igreja que interpreta que isso seria a segunda vinda de Jesus. Mas Jesus já estava presente. E aqui, Jesus ainda ia passar por todo um processo. Jesus predisse sua morte e ressurreição, no finalzinho do capítulo 8. Olha aí, o verso de número 31. Ele está falando da morte e ressurreição. Logo em seguida ele fala assim, mas tem gente que vai ver isso. O poder vem quando Jesus ressuscita. Aí ele diz, agora sim. Todo o poder, ele fala, o reino está próximo. Aí ele fala assim, agora todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, vamos lá. Ele também, Lucas capítulo 11, verso de número 20. Vamos ler rapidinho aqui, Lucas, capítulo 11. Quem lê aí para a gente? Verso de número 20. Olha aí, a outra coisa importante a entender. A expulsão de demônios está mostrando que Jesus está vindo tomar esse reino. Ele está expulsando o demônio. Então, aquelas expulsões de demônio têm significado. Ele está dizendo assim, a expulsão do demônio é uma marca de que o reino está aí. Tudo que Jesus fala, ele está mostrando que está se cumprindo. Se os demônios estão sendo expulsos, é porque o reino está aí, já chegou. Há um aspecto presente do reino. E no Marcos 13, verso 28 e 29, eu mesmo leio aqui, diz assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, é 28 e 29 só. Ele está falando aqui, de coisas... Acabou de falar coisas presentes, expulsando o demônio, o reino chegou. Aí ele fala de coisa futura. Então, a Bíblia vai mostrar o já e o ainda não. Já inaugurou. A escatologia, para nós, ela é inaugurada.
Jesus veio, estabeleceu o reino está sendo estendido, só que não está consumado. Não foi não completou todas as promessas. Nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. É o já e o ainda não. Tem alguns textos aqui que são importantes para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão do já e o ainda não. Eu tenho que ler esses textos com os irmãos, tá? Que vai nos ajudar a compreender melhor isso. Ó, 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 e 28. Vamos abrir lá. 1 Coríntios, abre aí, meu irmão, sua Bíblia também. Capítulo de número 15. Eu não vou ler todos esses textos não, tá? Alguns. 1 Coríntios 15. Deixei até separado aqui para a gente, para ser mais rápido. Ó. Quem lê para a gente? Ele está falando aqui do fim. E vai falar de reino. Importantíssimo esse texto. Até o 28. Pode ir. Olha que coisa, aqui a gente já está lendo uma carta. Então já não está falando de Jesus assumir autoridade após a ressurreição. Está falando desse tempo que a gente está vivendo. E que vai vir o fim. Agora já está falando de final. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Quando houver depois o quê? Destruído todo o principado, bem como toda a potestade e todo o poder. Então pensa, o reino foi inaugurado com Cristo. Foi passado para a igreja está estendendo esse reino, avançando. A gente tem que entender que a missão da igreja é uma coisa assim, gente, a gente está avançando nas trevas, lutando contra Satanás, para libertar pessoas das garras de Satanás. Essa é a nossa luta. A igreja está vivendo esse processo. Por isso que ele diz assim, ó, quando houver destruído todo o principado e toda a potestade e poder. Nós, Jesus é o general, nós somos o exército, nós estamos aqui num reino que está sob o domínio de Satanás, avançando nas trevas e pregando o evangelho. Quando uma pessoa se converte, a Bíblia diz que ele é tirado das garras de Satanás. Ele está cego espiritualmente, está morto, ele está no reino das trevas. Então, se a gente for pensar essa dimensão de reino, e o que está acontecendo no momento, é uma igreja avançando, um território inimigo. A gente está num território inimigo, a gente tem que entender isso. A gente não está. Aqui não é passeio, aqui não é. Gente, aqui não é a Disney. Isso aqui é guerra. A gente está numa luta espiritual, avançando contra o inimigo que quer te destruir, para que você não avance no terreno dele e não liberte pessoas que estão lá presas. A gente tem noção do que está acontecendo? E é uma dimensão que a gente esquece, né? Porque a fé cristã tem tanta coisa boa, tá bom o negócio aqui. Não estamos. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Por isso que o cristão passa por coisas que é inexplicável, sofrimentos, lutas, provações, e coisa acontece que não é coincidência. Né? A Bíblia chega a dizer assim, não estranheis. Né? Se acontecer coisa com você que não realmente, a gente fala assim, não é coincidência, o inimigo está trabalhando, está aí. Mas você vai entender, aí que vai ter a questão do milênio. Você só está conseguindo avançar. Eu quero dar spoiler, mas não pode. Né? Aí você vai entender o negócio do milênio que faz sentido. Você só está conseguindo pregar o evangelho. Pessoas estão se libertando porque nós já estamos vivendo o milênio. Porque Satanás já foi amarrado. Esse aqui é um negócio que eu não quero dar spoiler, mas você só está avançando, porque essa ideia de milênio, nós já estamos dentro do milênio, Satanás já foi amarrado, só por isso que a gente está avançando. Porque o poder dele foi restrito, ele não tem poder para enganar as nações mais, porque o evangelho está sendo anunciado, as pessoas estão ouvindo. Essa luta só é possível porque o general já amarrou o grande inimigo, falou assim, ó, ele vai atrapalhar, mas as portas do inferno não prevalecerão. Essa aqui é a dor. Não quer dizer que não vai ter luta. Pode falar, Mabel.
Isso, é verdade. Justamente. Há uma batalha. É isso mesmo, essa é a visão. O presbiteriano não fala muito disso, né? A gente gosta de falar de coisa mais, né? E os pentecostais, eles são muito da batalha da luta. Só que, apesar deles interpretarem algumas coisas de uma forma que a gente acha um pouco estranha, mas essa é a realidade. A gente esquece desse negócio. A gente está avançando no reino das trevas. Nós estamos indo para lá, e libertando as pessoas, trazendo ela para o reino da luz. E, enfim, vamos um pouquinho para frente. Eu não quero dar spoiler, mas vocês vão ver que a gente vai entrar no milênio hoje, tá? E você vai ver que, para mim, assim, eu acho maravilhoso, eu acho fascinante, eu acho assim, se encaixa, faz sentido. E todos os textos da Bíblia se convergem para essa visão, para essa interpretação. Vamos um pouquinho lá. Vamos, ó, Mateus 4, verso 8 e 9. Eu mesmo vou ler para ficar mais dinâmico aqui, meus irmãos. É aquilo que eu falei para os irmãos. Quando Jesus foi tentado, qual que foi a tentação maior de Jesus, gente? Foi essa aqui, ó. Olha só. O pessoal está mandando mensagem aí, falou que se der para dar o microfone para quem for falar, levanta a mão e fala, porque tem gente acompanhando, não está, né? Ah, que pena. Então, vê aí se vocês conseguem, vê o que dá. Vamos lá, Mateus 4, capítulo 4, verso 8 a 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos desse mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Espera aí, se ele está falando que dá, então está sobre o poder e a influência dele. Claro que a gente tem que tomar cuidado para não cair num dualismo, achar que o Deus diabo e o Senhor Jeová estão no mesmo poder. Não, não é isso. O Senhor é o Senhor do universo, mas Satanás, ele exerce um domínio. Falar o Deus desse século, segundo o entendimento dos incrédulos, né? Está nas trevas, né? O mundo está nas trevas. O mundo, ele jaz aonde? O que a Bíblia fala? Maligno. A palavra maligno é maiúsculo. Pode falar, João. Você ia citar esse versículo? Jaz no maligno. Bom lembrar isso. É isso. Boa. Tá sobre, o mundo está morto, dominado, escravizado. Por isso que estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Então, Satanás, ele tem essa influência sobre o mundo. As pessoas estão presas. Gente, quando a gente prega o evangelho, você tem que entender o seguinte, não é uma questão intelectual. Não é a capacidade nossa de argumentar. Ah, boa ideia. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou usar o microfone sem fio e aí eu deixo esse para quem for participar, porque senão não dá para vocês participarem. Pode ser? Aqui está ligado. Pronto. Aí o pessoal da internet aí vai vendo se está bom, acompanha os comentários aí e boa. Então vamos lá, gente. Fica melhor, fica mais dinâmico aqui para a gente, né? Então, é importante a gente entender isso. Se Satanás está dizendo assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque ele, até aquele momento, ele ainda estava exercendo um determinado poder, a ponto de falar para Jesus, ó, você não precisa passar por tudo isso. Para que morrer na cruz? Para que sofrer, passar por isso? É a tentação de Satanás para a gente. O caminho mais fácil. Está aqui, ó, é só você mentir, enganar que vai dar certo. Ele sempre mostra um caminho mais fácil. E ele mostrou um atalho para Jesus. Se me adorares, tudo isso te darei. Você veio aqui reconquistar? Não, tudo isso te darei. Não é conquista geográfica, não é terra. Jesus não veio aqui para isso. É o domínio sobre pessoas. Por isso Jesus vai falar que o reino está dentro de nós. Ele diz libertar a gente, né? E depois que Jesus morre e ressuscita, chama os discípulos, Mateus 28, 18, já citei, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, pregar o evangelho. Avança. Avança que eu já amarrei, o general já segurou o cão, ele vai atrapalhar, mas não vai prevalecer. Pode ir que vocês vão conseguir. Lucas, capítulo 17, verso 20 a 21 é muito importante. Ele vai mostrar essa dinâmica que muitos, naquela época, ainda estavam presos à visão de um reino terreno, um reino geográfico, um reino político. Jesus ia sentar no trono e ia governar. Não é isso. Olha o que Lucas 17, verso 20 a 21 diz. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, olha que interessante. Jesus respondeu, não vem o reino de Deus
com visível aparência. Jesus deixou claro isso, mais claro que isso. Gente, não é visível, não vou sentar num trono, a gente não vai ter um domínio político aqui. Aí ele continua dizendo, não vem com visível aparência. Nem dirão, ele aqui ou ali está, não vai dar para ver ele em nenhum lugar, não é um reino físico. Ele diz assim, ainda não é físico, gente, vai ser depois. Porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. É espiritual. O Espírito Santo habita onde? Dentro de nós. É a igreja, é o corpo de Cristo. Então o reino a gente pode também pensar nessa dinâmica espiritual. É a igreja que está avançando, libertando pessoas num terreno inimigo, e não é físico no sentido que Jesus não veio dominar aqui, politicamente não, mas é espiritual, é espiritual. Tudo é espiritual, por enquanto. A Bíblia fala que haverá um dia novos céus e nova terra. Vai ser restabelecido fisicamente esse reino. Pode falar, meu querido. Aí pega o microfone para a gente poder, o pessoal poder participar. Eu acho que, só complementando, você falou assim, todo o versículo, né? O Senhor fala assim, arrependei porque está próximo o reino dos céus. Né? E o reino dos céus, de fato, é uma esfera totalmente espiritual, né? Aqui está uma coisa muito clara. Aí eu só queria ler um versículo, né? Em Colossenses 1:3 fala assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou ao reino do Filho de seu amor, né? Quando ocorreu isso? Isso ocorreu quando nós recebemos o Senhor, né? Porque aí nós passamos a viver esse mundo espiritual que antes, né, quando éramos incrédulos, a gente não entendia nada. Tudo é uma invenção das pessoas, tal, né? Mas o dia que Cristo entra em nós, quando alguém fala do Evangelho, nosso coração aquece, né? Ele fica feliz porque nós passamos a ver o mundo espiritual. E na medida que mais crescemos em Deus, né? Então, assim, esse reino, na verdade, como você falou, de fato, é o que nós estamos vivendo hoje, né? E aquele versículo, né, de Mateus que fala assim, quando o Senhor mostra a igreja, né, fala assim, dar-te as chaves do reino do céu, né? Boa. Ou seja, a igreja, irmão, nós temos a chave, é incrível. Nós, quando estamos reunidos aqui, oramos por um propósito, nós temos essa autoridade, né? Mas a palavra também fala, né? E as portas do Hades não prevalecerão contra ela, né? Sobre esta rocha edificarei minha igreja. A questão é o ponto, né? A igreja tem que estar edificada, irmãos. Se a igreja não está edificada, as trevas ainda prevalecem contra nós. Por exemplo, cristãos que são bebês, criancinhas, e as trevas não faz nenhum testemunho, tudo se é arrebentado. Irmãos, a igreja precisa crescer, né? Esse é o ponto, acho que é mais importante. Obrigado. Muito bom, irmão, muito bom. Não são muitos versículos. Eu acho que a gente ter esse entendimento, né? Muitos aqui já estudaram escatologia, né? Eu me lembro que logo que eu cheguei aqui em 2005, né? Eu sentava com a Mabel, ela já tinha os livros que eu estudava no seminário, né, Mabel? Ela dava aula de escatologia lá na Filadélfia. O João dava aula de escatologia. Tem gente aqui que já estudou muito. E eu já estudei várias vezes, mas a gente tem que estar sempre lembrando. Sabe por quê? Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente fala reino, reino. Gente, pensa nessa visão que nós estamos dando para você. Você vai fazer uma leitura da Bíblia de uma visão diferente. Toda vez que falar assim, olha, vos libertou das trevas, do reino das trevas, você tem que e trouxe para o reino da luz, é todo esse processo. Quando Jesus fala toda autoridade foi dada, é isso, ele tomou, entende, esse reino agora, a gente está avançando. Então as coisas vão se encaixando. Né? Dar-te a chave do reino dos céus. Qual que é a ideia? É de pregação do evangelho, é a chave. A fé vem pelo ouvir. Então, as pessoas são libertas das trevas, a chave está na mão da igreja, a entrada nos céus é através do quê? É a pregação do evangelho. A fé vem pelo ouvir, né? Em quem vós estáis, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. O reino vem habitar dentro da gente. É dentro, não é esse prédio aqui, gente. Isso aqui é um quartel que a gente vem aqui fazer um exercício, sabe? Tiro ao alvo, se preparar, academia, entendeu? Está preparado? Vamos para a guerra agora. É isso aqui, meu irmão. Aqui é só um lugarzinho para a gente ter um espaço para a gente aqui preparar o exército e você sai para a batalha. Aí você tem que usar armadura, você tem que estar preparado. Você não está, não é brinquedo não, meu irmão. E o lugar que o diabo mais ataca? Dentro da sua casa. É dentro da sua casa. Sabe que é lá. Ele vai querer dividir o casal, a família. Ele vem. Por isso que Paulo fala, quando Paulo fala, por exemplo, o perdão. Quando a gente não perdoa, o que está acontecendo?
para que o Satanás não tenha vantagem sobre vós. Então, o Satanás joga um contra o outro, enquanto a gente não se resolve, o que está acontecendo? Quem está ganhando? Eu sempre digo assim, que qualquer dificuldade, divergência, que existe três lados. Meu irmão, existe o seu, o meu e o de Deus. E a gente tem que escolher que lado a gente está. E Satanás está contente com esse negócio, que ele quer que a gente fique achando que é só dois lados. E num relacionamento, quer seja familiar, de casal, quando um ganha, os dois perdem. Na igreja é a mesma coisa, quando um ganha, os dois perdem. Quando os dois se resolvem, Satanás perde. O reino ganha. Então a nossa luta é muito maior. É o mesmo que dois soldados da mesma farda, vamos falar assim, do mesmo reino, começam a brigar. Vocês estão lá dentro de uma trincheira, o inimigo bala correndo e a gente discutindo e não sei o quê, vai morrer, vai levar um tiro na cabeça e vai morrer. Então Satanás faz isso. Ele faz com que o exército comece a brigar entre si. Começa dentro da sua casa, dentro da igreja. Toda vez que você vê um negócio disso, fala assim, ó, Satanás não vai ter vantagem disso aqui. Você pode até falar, eu estou com a razão, eu sei que eu estou com a razão, mas eu vou abrir mão da minha razão por causa do reino de Deus. Porque se eu não abrir mão da minha razão, eu vou ganhar. E se eu ganhar dos dois, perde e Satanás ganha. Então, esse é o negócio. Nós estamos aqui num quartel se preparando para ir para a guerra. E lembra que dentro da sua casa é um campo de batalha. É um campo de batalha. O Satanás vai fazer intriga lá dentro. Ou nunca tem nada lá dentro? Nunca tem uma desavença dentro da sua casa? Então você já está vivendo na eternidade, lá no paraíso. Porque aqui, meu irmão, na minha, é divergência atrás de divergência, é problema atrás de problema. Quando você acha que resolveu um, aparece outro, e é um negócio. É vida, toda a família é assim, mesma coisa, não é diferente não, viu? Então, essa é a luta. Pode falar, João. Na vida dos crentes, né? E eu posso dizer isso porque eu também vivo isso, né? Que a gente precisa pedir para Deus expulsar Satanás da nossa presença, porque é uma luta tremenda, né? A gente tem que ter uma visão mais espiritual das coisas. Claro que a gente tem que tomar cuidado para não... As pessoas podem assustar. Sabe, o mundo incrédulo, ele não vê isso aí, mas você vê. Você tem que ver o reino espiritual do mal agindo. Você tem que ter um discernimento espiritual. A Bíblia fala discernir espírito, não é no sentido de você falar assim, ó, o nome do diabo, quanto você está habitando lá dentro, não é isso. Você tem que ter um discernimento que você está num mundo, que existe uma luta espiritual, que Satanás está trabalhando, que você está avançando, e ele está com raiva, porque o fim dele está próximo. Tem todo um contexto que a gente vai entrar agora, vai ficar um pouco mais clara a situação dele, sabe? Se ele pudesse, meu irmão, vocês vão ver. Então vamos entrar no milênio aqui, você não tem noção. Eu fico vendo essa geração Nutella nossa, pelo amor de Deus, se Deus não tivesse dado uma amarradinha no bicho, se ele fosse tocar o terror mesmo aqui, mas a turma muda de igreja pelos motivos mais abestalhados que a gente vê. Eu fico imaginando assim, se Satanás não tivesse sido amarrado e ele tivesse tocando o terror, fazer o quê? O que ele toca o terror? Quando Satanás entra aqui, eu vou destruir essa família. Pensa na Bíblia, uma família que Satanás, Deus deu a carta branca para ele, vai. Fala, pensa uma família. Jó, pronto, acabou. Imagina se todos nós aqui passássemos pela experiência de Jó, pronto. Você tem fé para aguentar um negócio desse? Deus vai tirar todos os seus filhos, todo o seu bem, toda a sua saúde, tudo que você tem. Deus só falou assim, não toca nele. Detalhe, quando ele fala a ele, quando você casa, os dois viram um. Não tocou nele, nem na esposa dele. Só por causa disso, não tinha levado ela também. Então, quando Deus falou assim, não toca nele, os dois é um só, sabe? Diante de Deus, é um só. Então, o diabo tirou tudo. Se Satanás hoje estivesse livre para fazer o que quisesse, meu irmão... Se ele fosse tocar o terror mesmo, o negócio aqui, essa turma Nutella aí que eu vejo, que fica criando problema com cada coisa, fala, meu irmão, você não tem noção. Se o diabo fosse tocar o terror, essa geração aqui ia sobrar pouco, meu irmão, ia sobrar pouco, as igrejas esvaziar. Se esvaziar, a turma não aguenta. Entende? Então, Satanás está amarrado, a gente vai ver esse negócio. E o reino está avançando. Vamos para frente. Eu tenho mais alguns versículos rapidinho aqui para mim. Mateus 6, 25, um texto clássico, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não. Aí fala, buscar em primeiro lugar o quê? O reino. Pensa, ideia de reino. Ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele já está falando o aspecto consumado. Aí ele fala assim, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, porventura, nós profetizamos em teu nome, nós pregamos. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Então, existe o aspecto do reino presente e o reino futuro. Para fechar, 2 Timóteo 4,18, quando Paulo está prestes a partir, última carta dele,
Ele ia ser condenado. E ele fala assim: mas o Senhor me livrará de toda obra maligna. Ele falou maligna. Ele ainda estava preso, ia passar por julgamento e ia ser morto. Mas a obra maligna sobre a vida dele não ia ter, não. Satanás não ia ter poder sobre a vida dele, porque logo em seguida ele mostra que o problema, a mentalidade dele, desse argumento, é espiritual. Ele me levará salvo para o seu reino celestial. Ele não está falando assim, ó, Deus vai me livrar e eu não vou ficar doente nesse mundo. Deus vai me livrar e eu não vou morrer nesse mundo. Não vai, ele estava preso, ele ia passar pela morte. Mas Paulo tinha uma convicção. Ó, Satanás não tem poder sobre a minha vida. O Senhor vai me livrar da obra maligna e eu vou entrar no reino celestial. Essa é a vitória do cristão. Nós somos mais que vencedores. Aqui você vai passar luta porque é quartel, meu irmão. É quartel. É guerra, é batalha. Você está aqui se preparando para enfrentar o campo de batalha. Tá bom? Vamos para frente então. Tem um argumento que a turma fala, na Segunda Guerra, a gente sempre fala o dia D, o dia D. Vocês já viram falar o dia D na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial? Quando os aliados invadiram nas praias da Normândia. Até tem um filme, né, o dia D. Alguém já assistiu esse filme aqui? É um filme bem legal. Só que esse não foi o dia da vitória. O dia D é que começaram a vencer. Porque eles falam que existe o dia V, é quando a guerra termina. Então, os teólogos usam essa figura, o dia D e o dia V. O dia D foi a primeira vinda de Cristo. Então, nós estamos vivendo essa batalha, pisou nas praias de Normandia, agora vamos avançar, até o dia V. Então, nós estamos no meio da batalha. A guerra não termina no dia D. Quem estuda um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, e tudo fala, o dia D, o dia D. O dia D foi quando eles conseguiram entrar. Aí, meu irmão, aí foi batalha, até o dia V. Então é aí que nós estamos vivendo, tá bom? Agora, nós temos um probleminha aqui, porque precisamos conversar. Vou começar a falar sobre isso hoje, tá? Não vou falar todas as vertentes, mas vou dar um panorama para sentir o gostinho, que para mim tudo se encaixa. Quando a gente fala de reino, o reino foi inaugurado, escatologia inaugurada, nós estamos no meio do processo, tal. Vamos entender Apocalipse 20. É o único texto que fala de milênio. Apesar de que tem aquele outro texto, mas não fala de milênio, mas fala aqui para o Senhor 1000 anos, é como, entende? Então mostra que não é literal. Vamos lá. Então vi descer do céu um anjo, Apocalipse 20, nós vamos depois estudar nos domingos à noite e vamos passar para esse texto. Vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou por selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Se você continuar lendo, o capítulo 20, ele vai falar mais vezes sobre o milênio. Mas essa primeira porção aqui, os primeiros 3 versículos, resumem tudo. Você tem aqui, só aqui você já tem 1000, aí aqui 1000 anos. Se você continuar lendo, você vai ver que várias vezes fala. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, aqui não pode ser o juízo e a condenação final de Satanás, porque está claro, o texto lançou no abismo. Alguma coisa foi feita. Vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Pensa a ideia de corrente, de prender, de amarrar Satanás. Essa é a figura que muitos pentecostais usam, amarrar Satanás, amarrar. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. Então, o diabo foi acorrentado, segurado, foi preso. Então, foi limitada a ação dele. Essa é a ideia. Por um tempo, é temporário. Então não pode ser condenação eterna. Ele não foi lançado no inferno. Porque se fosse lançado no inferno, ele vai sair do inferno depois. O texto está dizendo aqui, até se completarem. Depois ele vai ser solto de novo. Então que esse negócio é esse? O cara vai para o inferno, depois sai do inferno. Não é inferno. O texto não está falando da condenação. O inferno foi feito para quem? Para Satanás e seus anjos. Então não está falando aqui, gente, do juízo final. A gente tem que entender que esse Apocalipse 20, que é o grande texto, que todo mundo faz a maior confusão, e um monte de gente interpreta cada um de um jeito. Está claro o texto, gente. Não é ainda o juízo final, e Satanás é lançado no inferno, no lago de enxofre, que foi feito para Satanás e seus anjos, e quem mais ele conseguir levar.
Então, não é isso. Está falando de alguma ação, de forma simbólica, o Apocalipse tem muita simbologia, temporária. O que é essa ação, gente? Aí a gente começa a conectar com a questão do reino. Pode falar, minha irmã, dá o microfone lá para ela, para que fique gravado aqui e a gente faça sentido a minha resposta. O milênio começou quando Jesus veio para a Terra pela primeira vez? O reino? Não, o milênio. Ao milênio? Isso, é exatamente aí que nós vamos. Aí que a coisa vai fazer sentido. Então, o milênio aqui não podia ser literal. Não podia ser literal, porque senão ia ter a data certa para a volta de Cristo, nós não temos. Jesus falou que ninguém sabe, não vai ser dito. A gente vai ter alguns sinais, alguma coisa. Vamos entender, então, essa situação. A Bíblia vai dizer que Satanás, quando vem, ele começa a expulsar demônio, o reino é chegado, ele morre, o Satanás diz para ele assim, ó, se prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Jesus não faz isso, morre, ressuscita, conquista, e aí ele fala, toda autoridade me foi dada. Agora sim, vocês vão, avancem para pregar o evangelho e de pregar o evangelho a todas as nações. O milênio, o que é? É justamente entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. É um tempo que não é literal, não são 1000 anos, já passou mais de 2, a gente não sabe, pode durar mais 100, pode durar mais 50, a gente tem muitos sinais. Tudo isso faz sentido. Faz sentido por quê? Porque nós já estamos vivendo dentro do milênio. Então, todas aquelas profecias, haverá guerra, rumores de guerra, desde a primeira vinda de Jesus até hoje, teve guerra, rumores de guerra, isso só está se intensificando. Porque as pessoas falam assim, teve um terremoto aí, mas teve um monte de terremoto passado. Você vai lá, Vesúvio, né, um terremoto, vulcão veio, a lava veio e destruiu uma cidade inteira. Você teve catástrofes no passado, ele só está se intensificando. Então, assim, não está começando agora. Na vinda de Jesus já começou. Por quê? Porque é o momento em que Jesus vai amarrar, restringir a ação de Satanás. Por isso que eu falo assim, se ele pudesse, ele iria destruir a gente. Mas Jesus diz assim, as portas do inferno não vão mais prevalecer. Então, foi restrita a ação de Satanás para que ele não mais o quê? Enganasse as nações. Percebe que é questão de avanço do reino de Deus sobre as nações que estão nas trevas. E Satanás não tem mais esse poder para enganar. O evangelho é pregado e as pessoas compreendem e são salvas. Então, assim, não quer dizer que a gente... então Satanás foi amarrado, ele não está mais agindo. Não, é óbvio que não é isso. A Bíblia fala que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, mas não vai prevalecer. Vigiai e orai para que não caia em tentação. Então, a Bíblia diz o seguinte, ele não vai fazer tudo o que ele quer mais, ele não tem o poder para manter essas nações presas nas trevas, como manteve durante milênios e milênios. Matavam crianças, gente, a sacrifício humano. A gente vê os povos pagãos, o que eles faziam? Era sob o domínio de Satanás de um jeito assim que é absurdo. O que acontece? O evangelho vai libertando. Então nós, hoje, podemos dizer, sem medo, tá? Que nós estamos vivendo o milênio, nós estamos dentro dele, Satanás foi amarrado para que não impedisse o avanço da igreja. Pregar o evangelho hoje, em nome de Jesus, é com a autoridade que foi dada. O reino de Deus está avançando, as pessoas estão se convertendo, só que Satanás vai atrapalhar, mas não vai impedir. Então, assim, se você usar, a Bíblia fala, a armadura de Deus, em oração, aí que tem uma coisa que a gente tem que lembrar, gente, nada que não é nem pela força, nem pela violência, é espiritual, gente, tudo é espiritual. Entende que é um mundo espiritual. Sem oração, não perde tempo. Não perde tempo. Se eu vou resolver um problema espiritual, como que eu vou no argumento, no bate-boca? Não vai. A gente tinha que entender que oração é a arma. Você não tem, é espiritual. Por isso que Paulo ele briga muito com isso. Fala assim, não dá para usar armas carnais, entende? Para uma luta que é espiritual, é incompatível. Então, nossa luta é espiritual. E a oração é o instrumento que Deus nos dá para avançar. A gente só deveria pisar. Aqui não faz isso, né? Nem eu faço, porque a gente é humano, a gente às vezes vai lá e chuta o pau da barraca, e a gente quebra tudo mesmo, a gente esquece que a gente está no mundo espiritual, a gente quer ganhar no grito, e é assim que a gente faz, né? E tudo é assim. Mas, às vezes, Deus lembra a gente, você está perdendo tempo, está dando murro em ponta de faca.
99% dos problemas que a gente não resolve na nossa vida, porque a gente esquece que ele tem uma dimensão espiritual, a gente esquece que a gente está nessa luta. Então, Satanás, ele vai continuar atrapalhando. Ele vai criar confusão, as situações que a gente vive. Ele vai querer ter vantagem sobre a gente, sempre. Então, criou uma intriga, não importa se é dentro da sua casa ou dentro da igreja. Saiba de uma coisa, Deus está ali olhando, Satanás também olhando. Quem vai vencer? A decisão é sua. A gente pode manter a situação como está e dar vantagem para Satanás. E sabe o que acontece? Você já percebeu que quando não há uma reconciliação, um retorno, uma paz, alguma coisa resolvida, o problema vai aumentando? Vocês já viram? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Por quê? A gente deu brecha. Para quem? Para Satanás. Aí vai aparecer uma pessoa que vai vir na sua cabeça e fala, não, é isso mesmo, você tem razão, essa pessoa não presta, isso aqui, e vai crescendo. Satanás. É assim que Satanás usa pessoas. Você se lembra que quando Jesus estava para ser morto, Pedro chegou para ele? De maneira nenhuma. O que Jesus falou para ele? Afasta de mim, Satanás. Ele não era Satanás, ele não estava possuído por Satanás. Mas Satanás estava usando ele para ir lá com conversinha. Então você tem que tomar cuidado com conversinha. Dentro da igreja, quando começa uma conversinha, a pessoa vem com conversinha e fala, meu irmão, aqui nós temos que nos unir. Fulano está com problema? Vamos resolver. É difícil? Vamos orar. Mas se você criar uma divisão aqui dentro, acabou. Quem está tendo vantagem? Satanás. Então toda a fofoca é de quem? É do Espírito Santo. Né? É do Espírito Santo. É unção do Espírito Santo. É de Satanás. Então a gente tem que tomar muito cuidado dentro da igreja. Por quê? Satanás anda ao derredor. Ele foi o primeiro a chegar hoje aqui. Abriram lá e sentou aqui na frente. Entendeu? Ele está de olho. Ele fica procurando oportunidade. A Bíblia fala que ele é oportuno. Ele fica procurando brecha. Fulano não está falando com ciclano. Não se dão bem esses dois. É aí que eu entro. E ele vai lá e usa um, usa outro, e vai. E é o cão. E dentro da sua casa é assim que funciona. Você tem que ter essa dimensão. Não vamos virar um pentecostal, sair gritando. Não precisa fazer loucura. Só entender que isso existe, é real. Entende que existe um problema espiritual que é maior. Cuidado. Seja discernimento. 2 pessoas levantou a mão aqui, eu acho. A Amable e o nosso irmão já tinha levantado umas 2 vezes, irmã. Deixa ele concluir e eu passo para a Amable. Por favor, meu querido. Eu estou tentando trazer lições práticas. Não adianta a gente falar de coisas escatológicas e... Ai, que bonito esse estudo, o que eu vou fazer com isso? Gente, isso é prática, é hoje, eu estou vivendo. Eu já estou vivendo o milênio. Você já vive esse problema dentro da sua casa, não é? Vamos lá. Assim, a questão mais importante, irmãos, como você falou, né? O mundo espiritual é real, né? Antes, quando eu me converti, os primeiros anos, eu via isso, não achava interessante, mas não era uma realidade, né? Nos últimos anos, eu tive uma maior percepção. Eu posso falar assim, Satanás usa, né, as boas intenções. Senhor, de modo nenhum te acontecerá. Ele estava indo em contra da vontade de Deus, e o Senhor repreendeu, sai Satanás, né? Eu falo isso porque assim, eu tenho muito percepção, sobretudo para os homens, né? Às vezes a gente vê uma coisa errada, e se você dá brecha, você abre uma legalidade, né? Satanás usa a sua cabeça e vai, né? Por isso que acontece todos os matrimônios que hoje, até no mundo cristão, né, se separam, muitas vezes por infidelidade, porque Satanás está usando a gente, né? Assim, isso é uma coisa que quero falar bem claro, gente. Assim, eu sei que fala assim, essa vertente que está falando, né, de que Satanás está amarrado. E Deus nos deu autoridade, mas só autoridade vamos ter quando estivéssemos unidos em oração, né? Aí que a autoridade da igreja se permanece. Se não, gente, somos igual que os outros, né? Não preciso falar nada, né? Acho que a experiência de cada irmão pode conferir isso. O que nós vemos no mundo está isso. A época das cruzadas foi isso, né? O Satanás usou as pessoas e, em nome de Deus, mataram as pessoas. As guerras que nós vemos lá na Ucrânia, na Rússia, né? Uma pessoa tentando destruir um país só por um pedaço de terreno. Ele vai morrer daqui a pouquinho, ficou em nada, né? Mas a igreja é aquele cavalo branco, né? O cavalo branco saiu vencendo para vencer. Ele está na frente, né? Ele não tem que garantir nada, ele já venceu. Mas se a igreja estiver edificada, esse é o ponto, né? Precisamos estar edificados, crescer em vida, aí sim. Obrigado. Muito bom, meu querido. Faz sentido tudo isso, e essas lutas são reais, a gente vive no dia a dia isso. Vou te chamar para ele falar, depois a gente já vai concluir, tá, gente? Pode falar, Mabel. É uma coisa
coisa simples. Assim como nós somos o corpo de Cristo, cada um tem, nós somos usados, assim também o maligno usa. Então, o mal sempre vem pelas pessoas. São usados, tanto o mal como o bem, usam as pessoas. Bom de lembrar disso. Ele não está num objeto, numa casa. Uma casa mal assombrada não existe, gente. Existe gente mal assombrada, né? São sempre pessoas. Falar é verdade. Que vai alguém expulsar o espírito ruim da sua casa, que fazem aquelas... Tem que tirar a pessoa de lá dentro, então. São as pessoas. Justamente. Boa, Amado. Isso, assim. O corpo de Cristo e aquele que usa o corpo das pessoas, né? Satanás, vamos lembrar disso, ele é um ser parasita. A palavra mais adequada para Satanás é isso, né? Então a gente fala até que o reino de Satanás é um reino parasita, porque o reino de Satanás usa o reino de Deus. E Satanás precisava de porcos. Percebe? Ele sempre precisa de um ser vivo. De um ser vivo. Nem que seja um porco, né? Ele vai. Isso. Então pode ter um porco demoniado, pode. Então tem no esoterismo aí muito de pôr o alho para espantar os espíritos. Parece coisa de desenho de Drácula, né? Muita gente tem que entender que ele precisa de um ser vivo e vai usar. Perfeito. Passa lá para o Iberê. Então, gente, isso é uma coisa boa para a gente lembrar, viu? A gente gosta de assistir filmes de terror e da casa mal assombrada. Assistia muito. Não existe isso. Satanás não está em objeto, não está em lugar. Satanás está nas pessoas, né? Eu falo brincando assim, o primeiro a chegar, claro, não é assim. Ele usa as pessoas, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Não existe, você não vai ver em nenhum lugar na Bíblia que Satanás está nessa casa aqui, nós vamos expulsar aqui. Nunca aconteceu isso. A ideia é reino dentro de nós. Assim como o reino está dentro de nós, o reino de Satanás está dentro das pessoas. Elas precisam ser libertadas desse reino para vir para o reino da luz. Pode falar, Iberê. Não, é que toda vez que há um desentendimento, há essas brigas aí, o único que ganha é o Satanás, porque ele é o cara que torce pela briga. Ele não torce para ninguém, não. Ele torce pela briga. E ele está lá. E somos nós que estamos diuturnamente sendo acossados por ele. Toda hora. Ele queima o pavio nosso, e a gente está aí. A nossa luta é com ele. Justamente. E a briga é sempre... Existe eu penso, perfeito, Iberê, eu penso até que a gente tem que lembrar que existe assim, ele usa situações. Então, por exemplo, nós somos humanos, não estou tirando aqui a nossa responsabilidade humana, não é tudo o diabo. Assim, Satanás nunca, quando o Satanás age, a pessoa tem uma responsabilidade. Ele tentou a Eva, mas foi uma decisão dela ir lá e tomar do fruto. Entende? Então, a responsabilidade nossa não diminui quando a gente fala esse negócio de Satanás. O problema é que tem algumas vertentes que colocam a culpa no diabo como se fosse tirar da gente. Não, a gente é responsável. Então, a gente que dá brecha, a gente que dá oportunidade, a gente que tem uma língua que pode falar mal do irmão e o Satanás usa isso, entendeu? Não é ele, a língua é nossa, a decisão é nossa, moral. Então, nós vamos responder diante de Deus. Entende? Só que Satanás vai usar isso aí, é sempre assim. Pode ser que o problema seja hormonal, entende? Pode ser que você esteja realmente impaciente, você não dormiu direito, você não comeu direito, né? A mulher pode estar passando por um processo hormonal. Então, existe a questão humana, carne, sangue. Eu estou falando que Satanás pode usar essas situações que faz parte da nossa responsabilidade. Então, eu não comi, eu não dormi, eu estou estressado com o trabalho. Eu cheguei em casa, dei patada na mulher. A mulher está de TPM, deu patada no cara. Aí, meu irmão, pronto. Satanás falou, agora é comigo esse negócio aqui. Agora vai ser bom esse negócio. Aí, naquele mesmo dia, você pode ver que é naquele dia que o filho falou alguma coisa, né? Entrou e saiu do jeito torto. Aí a mãe já está doida, aí o pai já está... Aí virou aquele inferno na família. Alguém tem que falar, para, gente. Vamos... Ok, vamos pedir perdão para que Satanás não tenha vantagem, vamos resolver o problema, amanhã a gente volta a conversar sobre isso e tal. A gente não faz isso, né? Mas deveria fazer. A gente quer resolver na hora, você vai sentar aqui, nós vamos pôr em ordem esse negócio, e o negócio vai crescendo. E a Bíblia diz assim, não põe o sol sobre a vossa ira. E você já viu o final desse versículo? Nem deis lugar? Simples, está aí. A Bíblia é muito clara. Então, essas questões humanas, ele usa a dimensão espiritual e entra. Então, às vezes, um atrito, você dá lugar à ira, você
põe o sol sobre a ira, qual que é a ideia? É deixar aquilo crescer, é não perdoar. Aí você dá lugar para ele entrar e trabalhar. Então ele fica procurando gente displicente que está dando brecha. Ó, a vida, já preguei milhões de vezes, vida sexual do casal. A Bíblia fala, não vos priveis um ao outro. Por quê? Para que Satanás não vos tente. Então, Satanás até nisso. Um casal que não cuida um do outro, sabe? Um casal que não é só sexo, gente, é tudo. Não elogia. O cara que passou um mês inteiro não fez um elogio para a mulher foi lá, cortou o cabelo, pintou o cabelo, se arrumou. Ele não elogia. Ele não fala nada. E a mulher também não admira nada. Ela entra dentro da casa, ela só vê problema. Ela não viu nada que o cara fez. Ele vai desanimando. Só que quando ele vai lá no trabalho dele, aquela secretária já elogiou ele 3 vezes aquela manhã, você não sabe. A mulher sirigaita lá da esquina já elogiou ele. Falou que o perfume dele é cheiroso. Sirigaita, entendeu? Tem. E sem contar os piricrentes que existe por aí. Então, meu irmão, Satanás, ele está de olho. Ele está vendo que sua autoestima está baixa, seu cônjuge não te elogia, vocês não trocam mais carinho, vocês já brigaram umas 3 vezes e não resolveram o problema. É um prato cheio. E Paulo escreve uma carta aos Coríntios, fala assim, para que Satanás não vos tente. Irai-vos, não pequeis, não põe sol sobre a ira, não deis lugar ao diabo. Todas as orientações bíblicas sobre questões humanas, no finalzinho ele fala assim, ó, porque se a gente não resolver, o diabo vai entrar, é a brecha. Então, essa é a maturidade. Um cristão maturo entende que o problema não é horizontal, não sou eu e você, o problema é maior. Então, a gente vai resolver o nosso problema por uma causa maior. Aí eu estou com a razão, deixa a razão de lado por uma causa maior. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus sabe que todas as mulheres sempre têm razão. Deus sabe disso. Mas você deixa a razão de lado por uma causa maior, entendeu? É brincadeira, mas é mais ou menos isso aí. Ela sempre tem razão, claro, não adianta. Às vezes a gente quer ficar com a razão, vai dormir no sofá. Então pronto. É assim que acontece, tá certo? É brincadeira, mas vocês sabem que o fundo aqui é sério. A gente vai continuar semana que vem. A gente vai entrar em todos as 3 vertentes que tem aqui, ó. Amilenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Tem mais, viu? Mas essas são as principais. Então, vou mostrar para vocês as 3, por que a nossa faz mais sentido. Aí a gente avança para algumas questões mais específicas, né, sobre a vida após a morte. Tá bom, gente? Vamos encerrar com uma oração aqui e passar para as crianças, tá certo? Beleza? Ó Pai amado, graças te damos, Senhor, pela nossa escola dominical, por esse tema que é desafiador para nós. Queremos compreendê-lo, ó Deus, e aplicá-lo. Não é algo, ó Deus, distante lá na eternidade, no futuro, não. A gente está vivendo isso hoje, aqui, agora, Senhor. É todo dia. Existe, sim, ó Deus, uma luta espiritual. Nós já estamos dentro do milênio. Satanás, ele já foi amarrado, mas ele continua atrapalhando. Ele não prevalece, mas ele atrapalha. Ele muitas vezes tira o nosso foco. Ele cria situações, ó Deus. Nós damos também brecha e oportunidade. E é uma luta, Senhor. E às vezes a gente esquece que a nossa missão é maior do que isso, Senhor. Nossa missão é levar nossos filhos aos pés de Cristo. Nossa missão é levar, ó Deus, pessoas que estão ainda no reino das trevas para o reino da luz. A igreja tem uma missão maior, Senhor. Tira de nós as picuinhas, as coisinhas internas, Senhor, dentro dos nossos departamentos, as briguinhas, as coisinhas que desviam o foco, sugam a nossa energia, atrapalham, ó Deus, o reino de Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que a tua igreja seja madura, começando com os problemas internos da nossa casa, também os problemas internos da igreja, e que eles não venham ocupar toda a nossa vida, a nossa energia, o nosso trabalho, e assim Satanás está desviando nosso foco e a gente não está cumprindo a nossa missão. O mundo jaz nas trevas, as pessoas estão indo para o inferno, e nós somos responsáveis, ó Deus. O sangue dessas pessoas irá clamar, ó Pai, se nós cumprimos a nossa missão aqui na terra. Toda autoridade foi dada ao Senhor, e o Senhor passou o bastão para nós, e pregar o evangelho a toda criatura. E essa é a missão da igreja, Senhor. Nos ajude a compreender isso. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Vamos lá, gente.